Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas ao movimento Muitas Mulheres. Hoje a gente vai conversar com a Karen Vidaletti, que é jornalista, tem especialização em jornalismo digital e também é empreendedora. Tudo bom, Karen? Tudo bem, pessoal? Um grande Karen. prazer, uma grande honra dividir esse momento um pouquinho da minha história com vocês. Ai, que bom! A gente também fica muito feliz de ter aqui hoje, de ter aceitado também o nosso convite, né? Bom, eu vou começar com uma primeira pergunta que a gente sempre faz, assim, que é como você começou, né? Vamos começar do começo, então. Por que você resolveu empreender? Uhum. Bom, eu tenho como jornalista, né, eu tive uma experiência anterior, tanto eu passei pela parte de comunicação pública, eu passei pela assessoria privada, eu passei por redação, né, e a minha experiência em redação, ela foi dentro do Coletiva.net. Então, ali eu consegui, assim, explorar bastante a área de comunicação, né? Eu circulei por veículos, por agências, eu vi bastante do nosso mercado, né? E acho que depois de uns 4 anos e pouco, assim, eu queria um pouco mais de autonomia, um pouco mais de flexibilidade, né? Eu estava buscando, acho que uma virada de chave, assim, de carreira, que eu não me via dentro dos veículos e das agências com as quais, assim, eu tinha um contato, né? Eu não era o mercado em que eu achava que eu iria me encaixar, né? E ali eu articulei, então, a minha saída da empresa, né? E aí, depois de alguns meses, fui para o mercado, né? Fui começar a fazer contatos e a empresa foi se formando aos poucos, assim, na verdade, ela chegou um momento em que eu tinha um cliente e o cliente já me reconhecia como uma empresa, e foi aí que se tornou necessário, se tornou, né, importante formalizar essa empresa, né? A gente, Sim. por muitos dos contatos, assim, que foram surgindo, e quando eu vi, era mais do que um freela, né? Se tornou mais do que um autônomo, um job, né? Enfim. Uhum. E aí a gente foi aquela cutucada do cliente, assim, que acabou levando. Impulsionando. Porque, na verdade, assim, às vezes o que eu vejo, assim, claro, tem gente que, claro, eu acho que é importante a gente ter um planejamento também, né? Mas às vezes a gente vê que tem pessoas que ficam muito mais no planejamento e ficam muito tempo, assim, até realmente começar a executar. Né? No teu caso, tu meio que foi planejando, foi atendendo os clientes e veio essa necessidade por parte deles de tu te tornar, digamos, a Karen SA. Mais ou menos assim. Isso aí. Legal, bacana. Assim. E essas partes, assim, mais burocráticas, assim, por exemplo, sei lá, quando tu foi realmente formalizar a empresa, tipo, eu preciso agora fazer um CNPJ, preciso, sei lá, mandar documento para a junta comercial e tal. Tu tinha mais ou menos uma noção disso? Tu teve alguém que te ajudou nesse sentido? Como é que foi? Uhum. Eu tinha, naquele momento, um dos clientes que eu atendia era o Sebrae. Ótimo. Que eu produzia a revista, né, deles, fazia parte de produção de conteúdo. Então, eu já tinha, assim, uma noção, né, a partir do conteúdo que, né, teve esse encaixe, assim, a partir dos conteúdos, das trocas, eu tinha bastante contatos com gerências, com analistas, com, né, o pessoal da parte técnica lá, então
já acabou que se encaixando muitas informações, assim, eu já busquei com eles e outras, né, através dos canais, assim, né, mas é um caminho, assim, que acompanhando também outros empreendedores, né, a partir dessa experiência de produção de conteúdo, assim, que ele tem se desenvolvido bastante, assim, né, tem bastante um movimento para se tornar isso menos burocrático, né? Mas a gente sabe que ainda é bem complicado, né? A informação muitas vezes ela não chega a todas as áreas, não chega às vezes a quem mais precisa, né? A gente tem um empreendedorismo ainda por necessidade bastante destacado assim na nossa atualidade, né? Mas para essas informações, para esse apoio, esse suporte chegar até aquele empreendedor por necessidade ainda é muito complicado, né? Eu, pela sorte, né, pelo coincidência de já estar acompanhando esse mercado, né, e tudo pelo meu trabalho, também tive, acho que mais uma facilidade, né? Mas a gente sabe que é bem complicado, assim, essas questões burocráticas, né? E também tive essas partes, algumas partes também contei com a ajuda, né, de amigos, de colegas, assim, né, que já tinham se encaminhado por esse lado, assim, tinha umas dicas para dar. Não, e até porque às vezes é bem isso mesmo, né? As pessoas não sabem muito bem aonde procurar. E tu citou muito bem o Sebrae, porque para mim, pelo menos, o Sebrae é uma referência, né? Eu acho que eles conseguem comunicar isso de uma forma muito clara, né? Muito simples, porque desde o microempreendedor ao empreendedor maior, enfim, a gente vê que o Sebrae tá sempre ali, né? Olha, fizemos uma baita propaganda do Sebrae aqui, mas enfim. Não, mas é um suporte super importante, assim, né? É um norte que se dá, assim, pro empreendedor muito bacana. E eu, assim, só de estar próximo ali já absorvi muita coisa, né? Então, para quem está nessa parte também de planejamento, é muito interessante, assim, né? Poder contar com esse norte. É verdade. Bom, e tu, como é da área da comunicação, eu imagino que isso tenha sido fácil para ti. Essa parte de, tipo, organizar página, site, enfim, rede social, isso aí foi tranquilo para ti? Uhum. Eu também já me aventurava, assim, né, um pouquinho nessa parte, assim, né, de fazer social media, algumas peças, algumas coisas assim. Então, essa parte fui me envolvendo, assim, né. E acho que foi uma das questões, acho que contou, assim, para que fosse vista, né, a minha marca, assim, né, fosse vista como uma empresa também, né. Eu, quando fui escolher, assim, o nome, né, quando fiquei, às vezes até penso, né, no momento numa possibilidade de rebrand, né, mas, enfim, quando eu fui escolher o nome, assim, eu achei que o meu nome era importante pelo fato de ser, assim, era o que eu tinha, era o que eu sempre trabalhei para construir, né, enfim, e aí eu fui trabalhando em cima disso e a minha marca, aos poucos, ela foi ganhando essa cara para os próprios clientes de negócio, né, mas eu gosto bastante de trabalhar também com essa parte, assim, de design, de pensar conteúdos, assim, acho que isso conta bastante, assim. A gente vê na área de produção de conteúdo cada vez mais que o design, né, o design de conteúdo, a forma com que as pessoas vão consumir aquilo ali conta bastante, né? Sim. Pensando na experiência do usuário, enfim, né, na parte visual. Então, eu gosto também bastante disso e acabei levando um pouquinho para o meu negócio, assim.
Sim, sim, sim. Não, é inevitável, né? Não adianta. E hoje em dia a gente conta bastante também com ferramentas Hum, que, né, que são mais intuitivas, que podem nos ajudar. Tem bastante coisa para explorar, assim, então se jogar. isso é verdade mesmo. E me diz uma coisa, essa pergunta que eu vou te fazer, na verdade, é uma curiosidade minha pessoal, porque eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Questão de venda, como que tu te vende? Tu Nossa, tem assim, um método de prospecção? Como é que tu faz assim para colocar tua cara na rua? aham. A parte de venda é uma grande. Eu tenho como uma grande dificuldade, né? Na minha Hum, percepção, assim, né? Ah, eu acho que tem sido até bem positivo, assim, o meu retorno, porque eu não costumo ser muito ativa, assim, né? Eu compartilho com os meus contatos, compartilho alguns cases, né, conteúdos de vez em quando, assim, e acho que a partir disso vão surgindo retornos em indicações, né, uhum, eu acho que o trabalho, assim, da gente acaba sendo um espelho, assim, né, refletindo muita coisa ali para o mercado. Então, é isso que eu costumo compartilhar, né? Eu, sim. de vez em quando, assim, eu dou aquela atualizada, assim, em algum case bacana, compartilho com o pessoal, e isso acaba ganhando, correndo por aí, daí chega alguma... minha venda é meio indireta, assim, sabe? Sim, sim. O Né? que eu acho bacana é que hoje não, né? Com as redes sociais como um todo, assim, parece que a coisa ela ficou um pouco mais democrática, né? Porque assim, tu não tem mais um único veículo que tu tenha que anunciar. Claro, a gente sabe também, né, de toda a questão dos códigos, né? De que daqui a pouco um Facebook, um Instagram da vida vão mostrar para algumas pessoas se tu também colocar uma graninha ali e tal, mas eu acho que ainda assim é um pouco mais fácil do que um tempo atrás, onde a gente não tinha redes sociais, por exemplo, né? Uhum. Esses canais, assim, eles nos ajudam bastante, né? Democratizam nosso espaço, é uma oportunidade de amplificar a nossa voz, né? E, mas eu acho que o velho boca a boca, segue valendo, né? Mas a gente tem uma oportunidade de amplificar esse impacto através desses canais digitais, assim, né? Então é muito bacana assim, a gente poder explorar isso, né? É Sim, verdade mesmo, isso é. E me diz uma coisa, e no início, assim, logo quando tu começou, tu teve ajuda de alguém, assim, no sentido, assim, que eu digo de que também apostou na tua ideia, né, ou de te incentivar e tal, uma rede de pessoas, ou uma rede de mulheres também, já que a gente está falando de um evento, né, de mulheres, onde as mulheres também têm se ajudado cada vez mais, né? Eu queria saber um pouquinho sobre isso, assim, se tu conta com essa rede de apoio, como que isso impacta no teu trabalho? uhum. Eu acho que indiretamente assim essa rede acaba se formando para a gente, né? Para nós mulheres, assim, né? Eu tenho alguns contatos assim que foram de grande importância, assim, continuam sendo assim pessoas muito queridas que enfim, sempre conto, assim, tem como grandes referências, acompanho o trabalho, né? E me sinto muito lisonjeada, assim, quando tenho esse retorno, esse apoio, a indicação, alguma, né, o pedido de orçamento, acho que todo esse apoio é bacana. Eu tenho uma uma amiga que é a Luciane Rocha Martins, que Uhum, foi minha colega quando eu era estagiária na Insider Brasil, né, na parte de assessoria de imprensa, e a Lu, até hoje, assim,
isso já faz quantos anos? Já faz mais de 10 anos, né? E a Lu sempre foi uma grande apoiadora, assim, do projeto desde o início. Tanto na parte de indicações, dando dicas, enfim, é uma pessoa que eu busco quando eu preciso daquele socorrinho, assim, eu peço uma ajuda, enfim, mas é sempre muito bacana, assim, poder contar com esse povo, assim. Eu acho que indiretamente, assim, realmente a gente acaba olhando para o nosso redor e vendo muitas mulheres, assim, né? Nos apoiando. E eu comecei a pensar nisso, assim, esses dias, e é bem interessante ver, assim, né? Que surjam mais homens também nos apoiando, mas, né, já é muito bonito ver esse movimento, né? Exatamente, né? Isso é verdade mesmo. O que a gente. Eu não sei, eu tenho acompanhado muito esse movimento, eu tenho visto muito as mulheres umas apoiando as outras. Eu acho que agora caiu, ou tem caído mais a ficha do tipo, não, nós não somos competidoras, nós não precisamos competir umas com as outras, né? Então, isso eu acho que é fundamental, né? A gente ter isso, assim. E me diz uma coisa, existe, sei lá, uma mulher que te inspire ou existem várias mulheres que te inspirem, não sei, tipo, uma empreendedora ou alguém assim, alguma escritora, alguém assim que tu te inspire assim nessa pessoa? Ai, é bem difícil. Eu acho que que eu acho que tem tantas pequenas inspirações assim que a gente acha no dia a dia, né? E aí eu fico sempre meio reticente assim na hora de citar alguma, sabe? Mas Cita uma, esquece outra. não, e aí depois fica putz, assim, né? Mas eu acho que no empreendedorismo e na nossa carreira, não só no empreender, né, para fora, assim, empreender para dentro também, na vida, no meio corporativo, enfim, em qualquer ambiente, eu acho que o ponto principal é fazer, né, ir lá e fazer, e assim, eu acho que a pessoa que me ensinou isso a vida inteira, assim, que me mostrou isso foi minha mãe, assim, né? Então, não acho que não poderia citar qualquer outra pessoa, a não ser, né, e esquecer dela, assim, né, deixar de citar ela. É verdade. A minha mãe, minha mãe trabalhou a vida inteira como doméstica, né, como empregada doméstica. E assim, é uma pessoa que nunca deixou de fazer, nunca tu viu reclamar, nunca viu, sabe? Então, é uma grande referência, assim, na minha vida, assim. Imagino, com certeza. É verdade, mas eu acho bem difícil a gente não citar a nossa mãe, sabe? Todas as vezes eu cito a minha, assim. É que são referências, assim, acho que ultrapassam o que a gente vê, assim, tipo, do resultado, né, do trabalho, é o dia a dia, são os valores transmitidos, eu acho que é o principal legado, assim, né? Então, acho que não tem como a gente fugir disso, né? A gente acabar focando em outra área, né? Isso é verdade mesmo. E, Karen, me conta uma coisa, o que é sucesso para ti? Como que tu vê o sucesso? Porque o que eu vejo, assim, às vezes tem muita gente que atribui, né, faz uma relação de sucesso com algo material, né, que também, ok, pode ser que seja, né, enfim, não estou dizendo que é certo ou errado, né, e para ti, assim, o que é sucesso? Eu acho que sucesso é qualidade de vida, é a gente, né, é a experiência da jornada, é aquele momento em que a gente é tudo que a gente curte, que a gente aproveita, que a gente ter essa possibilidade, né, de curtir a jornada, é o boleto pago,
né? As férias, no momento em que, né? Eu acho que o sucesso enfim, curtir os pequenos momentos, enfim, assim, aquela curtição que, assim, agora, nesse período de quarentena, a gente viu, né, muita coisa que a gente perdeu, assim, tanta coisa que a gente perdeu, do sair, da oportunidade de, né, sair na rua e não usar máscara, sabe? Enfim, a gente tem visto tantas pequenas coisas, tem dado valor a tantas pequenas coisas, eu acho que o sucesso é a gente poder enxergar essas coisas, né? Poder curtir a jornada e poder enxergar o valor nas pequenas coisas, né? Mais do que né, esperar o momento, né, de ter 1 milhão na conta e, né, a gente poder aproveitar todas as pequenas etapas desse caminho, fazer e reconhecer isso, assim, né? É verdade. Reconhecer isso com qualidade de vida. Não, e tu citou muito bem essa questão, assim, da quarentena, porque eu acho que a quarentena, a pandemia, né, tem nos mostrado, assim, a gente, né, a gente tem dado valor, assim, às pequenas coisas, né, porque é bem isso mesmo, hoje tu já não pode mais sair na rua sem estar com a máscara, então, assim, o dia que a gente puder sair na rua sem máscara, nossa, vai ser assim... E daí a gente começa a olhar e pensar quanta coisa, né, quantos pequenos momentos, assim, né, de um simples almoço em grupo, almoço em família, simples momentos que tu deixou de curtir, assim, ou que tu não aproveitou o suficiente, que tu não valorizava antes, agora tu não pode fazer, né? Então, eu acho que é isso, é curtir a jornada e com qualidade de vida, né? Porque às vezes a gente leva as coisas muito a sério também. Carrega, né, um peso muito grande, assim, né? E vida de empreendedor às vezes é pesada, né? Bem pesada. Então, acho que é isso, é carregar menos menos arrastar piano e mais curtir a jornada, sabe? É verdade mesmo. E me conta uma coisa, assim, tipo, nessa tua jornada de empreendedora, tu passou por alguma situação, assim, de machismo, assim, que tu lembre e que tu acha, assim, que aquela situação pode ter acontecido pelo fato de tu ser mulher, de tu, enfim, estar num ambiente que é mais masculino ou não, assim, não sei se tu lembra de alguma coisa, assim, para nos exemplificar. Uhum. Eu acho que, eu não sei se tanto agora nessa fase empreendedora, mas eu acho que na comunicação como um todo, assim, a gente ainda vê, a gente ainda tem né, os homens costumam ocupar bastante, bem mais os cargos de liderança e, enfim, isso acaba reproduzindo muito o machismo, né? E a gente acaba, eu lembro, e isso é uma coisa que incomodava, assim, eu entrava dentro das agências, às vezes, assim, esse é o nosso departamento de criação, né? E aí, dentro do departamento de criação, tinha uma dupla feminina, né? Sim. Quando tinha, era uma dupla feminina. Quando essa dupla feminina existia, ela atendia contas de saúde e de beleza, né? Então, a gente via muito essas coisas, assim, sabe? E também alguns tratamentos, assim, né? Como alguns tratamentos que tu reconhece, assim, tu consegue ver perfeitamente que eles não existiriam se o interlocutor fosse um homem, assim, né? Sim. A forma de tratamento, enfim, que às vezes fica evidente, assim, né? Tu tenta não levar aquilo como, né, uma questão de gênero, mas é evidente
que ela não existiria, a ocasião não existiria se a conversa fosse entre dois homens, assim, né? Eu acho que é isso, assim, agora na minha fase empreendedora, eu acho que a gente acaba cultivando algumas relações, acho que a possibilidade de, né, de escolher mais, assim, na reportagem, na edição de conteúdo, né, eu acho que... Com quem tu vai trabalhar também, né, e daqui a pouco chamar mais mulheres do que homens, né? Isso, e de sim, aceitar o cliente também, porque né, é uma relação de, né, uma troca, né, uma vez de mão dupla, que divida dos mesmos valores, assim, né. Então, né, às vezes a gente tem eu tive sorte de trabalhar sempre com empresas assim que eu visualizava, conseguia visualizar dentro da estrutura organizacional que as mulheres também eram reconhecidas, né? Também existe esse reconhecimento. Eu tive, né, sempre acho que um prazer muito grande assim de poder viver isso, assim, né? Mesmo empresas conduzidas por homens, mas que reconhecem o trabalho da mulher, que a gente vê muitas mulheres também agora tem muitas colegas quando se tornam mães, né? Isso existe uma resistência muito grande das empresas também, né? Eu ainda não cheguei nessa fase, mas já acompanhei bastante, né? E assim, tenho muito orgulho de trabalhar com clientes que sabem conduzir de uma forma muito bonita, assim, esse processo, assim, né, de maternidade, tudo, enfim, lidando com, né, tanto os sócios reconhecendo, sócios, os diretores da empresa reconhecendo o valor das suas colaboradoras, né, das suas gestoras ali dentro da empresa, né. Então, acho que nesse aspecto, assim, eu acabo tendo essa vantagem de escolha também, de escolher as minhas relações e ficar um pouco mais distante desse meio, né? Porque a gente sabe que ainda sofre bastante, né, com isso. É verdade mesmo. Eu costumo dizer que é um ato político, né? Porque a gente pode escolher de quem a gente quer consumir, né? Então não deixa de ser um ato político também, né? Uhum. E assim, bom, a gente, né, tá se encaminhando assim mais ou menos aqui pro final. E aí eu queria que tu deixasse um recado. Normalmente eu falaria, ai, deixa um conselho, mas aí tem aquela máxima, né, que se conselho fosse bom a gente venderia, não não daria, né? Que recado tu deixaria para uma mulher que está pensando em empreender? Eu acho que eu diria, acho que assim, ache o seu propósito, né? Ache o que você faz de melhor e assim, só vai, né? Às vezes o que a gente precisa é mais a mão na massa, é dar o primeiro passo, é aquele empurrão. Então, né, acho que menos papel e caneta e mais ação, assim, na vida, né? Sempre, assim, é o que eu busco também, porque eu também sou uma pessoa que gosta muito dessa parte de planejamento, assim, que às vezes sou muito pegada com isso. E acho que empreender e intraempreender também, a parte de fazer isso dentro de corporações também cada vez mais exige da gente esse desapego, né? Então, a questão de correr riscos, né, para que a gente possa manter nossos negócios vivos e né, gerar novas relações, novas conexões. Então, eu acho que é isso, assim, desapegar, acho que desapegar um pouco, às vezes a gente fica muito apegada nesse planejamento, isso acaba engessando um pouco a gente, né? Então, né, desapega um pouco e, né, vamos agir, assim. Vamos colocar isso na rua. Que foi o que a gente estava comentando ali no início mesmo, né? Que tem gente que fica tão atrelado e tão agarrado naquele planejamento que, né, que tipo assim, o planejamento tem que estar perfeito, tem que estar perfeito, tem que estar perfeito, mas gente, nunca vai estar perfeito, né? A gente tem que botar ele para rodar, né? E dependendo do negócio, tu perde o timing, né? E tu
perde a oportunidade, enfim. Ou tu pode estar trabalhando num planejamento ali, numa super ideia que nunca vai dar certo, porque tu nunca testou ela, né? Nunca testou. Então, então assim, olha, vai lá e, né, põe na roda, né? O momento é agora, nunca vai ter o momento perfeito, é o agora, assim. É verdade mesmo, né? Isso é. Bom, agora nós vamos para o nosso horário boa, nossa hora dos comerciais, que eu quero então que tu deixe teu Instagram, tuas redes sociais, enfim, pode usar esses momentos para te vender aqui no nosso canal. Uhum. Bom, então, bom, pessoal, eu acho que quem está em procura de contar um pouquinho da história, contar um pouquinho do seu propósito, transmitir o seu propósito de uma forma valiosa, né, que conecte as pessoas certas. Eu acho que me procura no @Karen Vidaletti. Estou por aí no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Bem fácil de me achar. Karen com K Vidaletti. E é isso, assim, vamos contar histórias e transmitir o teu propósito da melhor forma, com os valores alinhados com a tua marca, com o teu negócio, e fazer a conexão para fazer com que a tua marca chegue às pessoas certas. Ai, legal, então, amei. Karen, muito obrigada de novo. Obrigada por ter aceitado nosso convite, por estar junto aqui com a gente nesse evento que eu espero que seja muito inspirador, porque a gente vai ter mulheres maravilhosas ainda falando aqui. E só tenho que te agradecer mesmo, assim. Obrigada mesmo. Obrigada, Dani. Um abração, prazer contar um pouquinho da história para vocês. Então tá. E quem está nos assistindo aqui, continua nos assistindo, porque a gente vai ter muito conteúdo aqui nesse canal e muita coisa legal ainda acontecendo. Até mais, pessoal. Até a próxima.